Olá, Maringá, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Estou chegando aqui na sua TV Evangelizar. Está no ar o nosso Vozes da Cidade. O nosso encontro de todas as tardes, sim. Diariamente, de segunda a sexta, eu, Rafael Soares, faço questão de estar aqui com você e fico extremamente feliz pela sua acolhida, tá bom? Te recebendo aqui na nossa querida TV Evangelizar, você de Maringá, das mais de 40 cidades, você que está pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial, quase 3 milhões de inscritos, o nosso programa fica disponível para você. É um prazer, uma alegria poder tratar sempre de um tema, né? É utilidade pública, a gente conversa, traz entrevistados especiais e hoje nós vamos falar... Você gosta de viajar? Esse ano tá tendo um montão de feriados, né? E o pessoal tá emendando, tá viajando mais. Você vai viajar aí nos feriados também? Já fez aí a sua programação? Legal, mas saiba como agir em caso de problemas, tá? Às vezes surgem os problemas, daí você fala assim, meu Deus, o que eu faço agora? Quem está aqui é a Priscila Paula de Oliveira Prado, advogada, professora do curso de Direito do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, especialista em Direito do Consumidor. Seja muito bem-vinda, Priscila. Pode chegar aqui no estúdio da TV Evangelizar. Como vai? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Pode se sentar, pode ficar à vontade para a gente dar esse alerta para os nossos consumidores, na verdade, para todos nós somos consumidores, precisamos ficar aí atentos. Mas antes, a nossa equipe de jornalismo tem matéria, coloca no ar. No ano do seu centenário, a Diocese de Ponta Grossa acolheu um encontro de comunicação com 70 participantes, vindos das 18 dioceses do Regional Sul 2 da CNBB. Esta foi a 15ª edição do encontro, que reúne coordenadores e assessores diocesanos da PASCOM de todo o estado do Paraná. Então, nosso objetivo nesse encontro regional de coordenadores e assessores, primeiramente, é unir o regional. Nós sabemos que o trabalho unido funciona mais, nós vamos mais longe, nós caminhamos mais fortes. É um evento muito especial que o Regional Sul 2 promove para que, além desse momento informativo, nós nos encontramos, trocamos ideias, verificamos o anseio de cada diocese, as necessidades, as conquistas também. O tema espiritualidade, sensibilidade e cuidado na arte de comunicar foi trabalhado pelo bispo da Diocese de Guarapuava, membro da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB, Dom Hamilton Manuel da Silva. Buscamos trazer a todas as representações, coordenadores e assessores das dioceses, um aprofundamento sobre a essência da nossa pastoral. O que é o essencial? Espiritualidade, porque nós partimos de Jesus Cristo e do Evangelho, e é Ele que levamos como mandato dele mesmo. Ide por todo o mundo e pregai, comunicai o Evangelho, o que significa a boa notícia da salvação. Uma realidade muito presente hoje dentro da pastoral de comunicação, que a gente tem percebido cada dia mais, é de que os agentes estão muito atualizados. Eles sabem fazer publicações, sabem produzir grandes vídeos, enfim, sabem colocar o rosto da igreja à disposição da comunidade, de pessoas que estejam fora delas. Mas, quando se trata de espiritualidade, acaba se deixando de lado, justamente porque enquanto há uma adoração, eles estão fotografando, registrando a Santa Missa, transmitindo e por aí se vai. Então, acaba não tendo essa vivência de espiritualidade. Então, esse tema, ele nos lembra que a pastoral, ela tem que nascer nesse berço. Se nós não temos uma experiência com Jesus Cristo, se nós temos a espiritualidade como sendo o pilar da comunicação da igreja, ela acaba se perdendo, acaba sendo uma comunicação vazia. Hoje em dia, com a inteligência artificial, nós precisamos trazer mais pessoas, mostrar a essência da igreja, que é a base que forma a nossa igreja são as pessoas. Então, trazer esse lado mais humano, esse lado da espiritualidade, torna a missão ainda mais viva. O encontro aconteceu no CEPA, Centro de Espiritualidade Passionista, em Ponta Grossa. É o nosso Vozes da Cidade aqui na TV Evangelizar, hoje recebendo aqui a nossa convidada, a advogada Priscila Paula. Priscila, seja muito bem-vinda aqui, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigada por estar aqui. É sempre um prazer estar falando sobre os direitos do consumidor. E justamente nesse ano que
Claro, a gente gostou, né? Um ano que tem bastantes feriados prolongados e a gente vai vendo aqui que, historicamente, isso aumenta aí muito o fluxo, né? De aeroportos, rodoviárias, e a gente ouve muito que muitas empresas alegam alta temporada para justificar atrasos e falhas. A lei, ela permite esse tipo de argumento? Não, não permite, né? As empresas, elas exercitam uma atividade de risco, então, e elas sabem também que tem aí, como você disse, vários feriados e sabe que existe uma alta demanda, né? Então, elas têm que se organizar para isso e elas não podem passar essa falta de organização para os consumidores. Então, eles têm que, sim, saber como tratar nessas temporadas, né? E tratar bem o consumidor. Então, não pode passar isso para o consumidor. E justamente quando você fala aí que o fornecedor não pode transferir o risco da sua atividade ao cliente, o que significa assim na prática? Que se houver qualquer problema, ele tem que resolver, né? Então, ele tem que trazer todas as informações para esse consumidor, ele tem que resolver o problema do consumidor, não pode deixar o consumidor sem o transporte, né? Ou com muita espera. Então, ele tem que resolver esse problema, né? Sempre tem que trazer várias informações. Ocorreu o problema, tem que informar o porquê, quanto tempo que esse consumidor terá que esperar, né? Como que vai se resolver, né? Então, ele tem que trazer uma solução para o consumidor. Numa viagem de ônibus, o senhor, a senhora que está em casa, que está programando uma viagem de ônibus, seja vai pegar lá na rodoviária, ou ônibus de fretamento, de repente cancela, houve alguma coisa, a partir de que momento aquela pessoa tem que ter uma assistência? Na hora que aconteceu, ele já tem que ter assistência, né? Então, a empresa tem que conversar, né, com esse passageiro, explicar qual é a situação, quanto tempo de espera e como eles vão resolver, né? E a solução, ela pode ser, se houve o cancelamento mesmo, eles têm que colocar esse consumidor, por exemplo, numa outra companhia, né? Num outro transporte, ou então devolver o dinheiro, se o consumidor assim preferir, né? Mas sempre trazendo uma solução para esse consumidor e sem deixá-lo no prejuízo. E se ele fala, não quero mais viajar, não, tem direito ao reembolso? Tem direito ao reembolso, sim, né? E também, se houve ali um dano moral, se houve mais danos diante dessa situação, esse consumidor ele pode buscar também esse direito, né? Tanto judicialmente quanto administrativamente também, né? Então, ele tem, sim, direito a reembolso e nunca o consumidor vai ficar no prejuízo. Você falando até dessa questão aí de danos, né? Eu já fiquei sabendo de 2 casos de que um ônibus saiu, um fretamento aqui de Maringá, o pessoal todo animado, vamos para a praia. Chegou lá na praia, não tinha reservado a pousada, não tinha pago. Ficaram na rua, tiveram que voltar. Isso daí dá danos morais, não é somente devolver o dinheiro e está tudo bem, né? Não, porque o consumidor tinha toda uma expectativa, né? Ele tinha se planejado para aquilo, né? Então, sim, ele tem direito ali a todo o ressarcimento do dano sofrido, né? De todos os gastos que ele teve, tanto os danos materiais quanto os danos morais, né? Sim. Porque quem não espera ali o feriado, o filho, ou suas férias, né? Para poder aproveitar, né? E aí chega, essa expectativa dele não é atendida, né? Então, sim, com certeza ele tem direito ali ao reembolso, né, desses danos que ele teve, né, de todo esse prejuízo, seja ele de ordem moral ou de ordem material. Por isso que a gente está conversando hoje com a doutora Priscila, falando nesse Dia do Consumidor sobre essas questões que são questões importantes, porque isso acontece no nosso dia a dia e a gente precisa estar preparado para saber o que fazer, tá bom? E se o atraso ultrapassar aí 4 horas ou houver cancelamento, isso acredito também na questão mais de viagens aéreas, quais são as opções que obrigatoriamente devem ser oferecidas ao consumidor? Tá. Quando a gente tem um atraso considerável, né, igual nesses casos aí, é de mais 4 horas, aí o consumidor ele pode escolher, né, entre o reembolso integral ou então que a companhia aérea, no caso, coloque ele em outra companhia para que ele faça a sua viagem, né?
Quando a gente fala em atrasos significativos referentes à rodoviária, né, aos transportes terrestres, a gente tem a resolução da NTT, que ele diz também que ele tem essa possibilidade do reembolso integral, ou que também o consumidor possa buscar que ele faça a sua viagem em outra companhia, lógico, às expensas dessa companhia que deu causa a esse prejuízo, né? Então, assim, hoje, quando a gente fala em transporte terrestre, nós temos uma resolução, e quando a gente fala em transporte aéreo, nós temos outra, né? São diferentes e também são modalidades diferentes no que diz respeito a ressarcimento, tá? A questão de valores e tudo mais. Então, assim, para transporte terrestre, nós temos essas opções que a gente já falou. No que se refere a transporte aéreo, nós temos já outras medidas, né? Então, assim, para transporte aéreo, tendo um atraso de 1 hora, o consumidor tem direito à alimentação, à internet, ao telefone, de 2 horas à alimentação, e ultrapassou as 4 horas, ele tem direito aí ao pernoite, ele pode dormir no local, né? E também ao reembolso integral, ou então viajar daí por outra companhia, né? Depende muito da situação, né, da que aquele consumidor está, do como ele pode, por exemplo, se ele consegue ficar lá naquele local, né, se ele consegue pernoitar e ir no outro dia. Então, assim, o fornecedor, no caso ali, transporte aéreo, ele tem que fornecer um melhor ali para aquele consumidor. Então, ele tem que ver qual é a situação dele, qual é o compromisso que ele tem, se ele consegue ficar naquele local, se ele consegue ir no outro dia, se vai ter que acomodá-lo em outra companhia aérea. Então, depende muito da situação, né? Essas questões elas têm que ser tratadas de forma individual, né? Então, as companhias, geralmente não fazem isso, né? Mas elas têm que tratar de forma individual e dar a melhor assistência para esse consumidor, para esse passageiro que está em viagem. A conversa é boa, o tema é importante, e hoje a advogada de plantão que está aqui junto com a gente, ela continua aqui com a gente como nossa entrevistada, tá bom? A gente volta já já aqui no nosso Vozes da Cidade. De volta com você, Vozes da Cidade, aqui na sua TV Evangelizar, hoje recebendo a professora do curso de Direito do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, especialista, né, em Direito do Consumidor, a Priscila Paula, ela é advogada, está aqui junto com a gente falando sobre temas importantes, quando algum imprevisto acontece, que atitude a gente deve tomar naquele momento. Mas antes da gente continuar a nossa conversa, tem matéria, coloca no ar. A medicina regenerativa brasileira vive um momento decisivo. No centro desta história, uma proteína chamada polilaminina. O cenário, o Centro Cirúrgico do Hospital Universitário em Cascavel. Paciente, Wagner Felipe de Lima, de 23 anos. Wagner sofreu um trauma grave na medula após um acidente de motocicleta na cidade de Catanduvas, no oeste do Paraná, no início de fevereiro. E agora recebeu uma autorização especial da Anvisa, chamada de uso compassivo, quando a ciência oferece uma chance a quem não tem outras alternativas de tratamento. A polilaminina, desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o laboratório Cristália, funciona como uma espécie de ponte ou matriz biológica para os nervos. Tendo em vista alguns resultados, né, que nós já tivemos, eles pedem para receber, apesar da falta de evidência que nós ainda temos. Na verdade, é um procedimento rápido, mas é um procedimento chave para o funcionamento, porque ele tem locais exatos de punção. E esse local de punção é fundamental para o funcionamento, porque uma punção errada faz o funcionamento ir por água abaixo. Apesar do entusiasmo, a equipe médica mantém os pés no chão. O tratamento ainda é inicial e está em fase rigorosa de avaliação científica. A gente está no estudo compassivo, que não tem limite de pacientes, e paralelamente isso vai começar o estudo clínico com 5 pacientes só na região torácica, só para ver a fase 1, que é a toxicidade, que já se viu que não tem toxicidade. Tudo que a gente está fazendo, a gente está usando para desenvolver outras técnicas, inclusive para outras doenças que não sejam doenças traumáticas. Mas o trabalho não termina na aplicação. Pelo contrário, agora começa uma jornada rigorosa de acompanhamento.
O paciente terá pela frente uma rotina intensa de fisioterapia, exames neurológicos e monitoramento constante. Cada pequeno movimento será celebrado e avaliado de perto por uma equipe multiprofissional. Esses pacientes a gente faz um acompanhamento por nossa conta. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente visita novamente, refaz os exames, para a gente ter o registro, mantém contato por mensagem, por ligação. No Paraná, 8 pacientes já receberam tratamento com a polilaminina. É uma operação logística complexa. O medicamento precisa ser aplicado em uma janela ideal de até 72 horas após a lesão. Para garantir essa agilidade, o governo do estado disponibilizou aeronaves da Casa Militar para o transporte da proteína e dos pacientes. Além disso, a Fundação Araucária deve expandir o treinamento de novos médicos e o Hospital de Reabilitação do Paraná já está de portas abertas para acompanhamento pós-cirúrgico desses pioneiros. A ciência caminha passo a passo, mas para Wagner e outros 7 pacientes, cada pequeno sinal de sensibilidade é a prova de que o caminho para a superação está sendo pavimentado. Obrigado à nossa equipe de jornalismo, sempre também nos ajudando, trazendo, complementando, trazendo boas informações. E eu estou aqui com a doutora Priscila, ela que é especialista em direito do consumidor. E quando a gente sabe que hoje muitas pessoas compram as passagens pelo aplicativo, baixam no celular, a responsabilidade é só da companhia, só da empresa ou também daquele fornecedor, daquele aplicativo que me vendeu a passagem? O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele traz que nós temos aí, nesses casos, de mais de um fornecedor prestando um serviço, uma responsabilidade solidária. Então, esses aplicativos, eles também têm responsabilidade, assim como as companhias aéreas, né? Ou então as empresas de transporte. Então, existe uma responsabilidade solidária, os dois são responsáveis. Tanto que o consumidor, ele pode, né, numa demanda, numa eventual demanda, buscar tanto um quanto o outro, ou então demandar contra os dois também. Tá? Então, existe essa possibilidade. E como que a gente faz para provar que alguma situação aconteceu? O que você nos aconselha? Faz print de um recado que recebeu, tira foto do painel. O que a gente deve fazer, doutora? Nós temos que fazer de tudo. Eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes, porque o consumidor, quando ele está vivenciando o problema, né, quando ele está lá naquele conflito de consumo, ele fica nervoso e ele esquece de registrar. Sim. E assim, as provas, elas são muito importantes. É só gritar lá, não adianta, né? Não adianta. Então, nesse momento, é muito importante que o consumidor se acalme, sabe que vai ter que resolver de alguma forma, e aí também, neste momento, ele tem que começar a coletar provas, né? Ele tem que estar ali guardado o bilhete de passagem, né? Tanto o bilhete aéreo quanto o de transporte terrestre, ele tem que estar com esse bilhete guardado, ele tem que estar com o comprovante de pagamento, fazer print, né? Faz os prints ali das telas, o e-mail, às vezes vem um e-mail de confirmação, guarda esse e-mail também, é importante. Se houve, por exemplo, uma situação que acontece bastante nas empresas aéreas, questão de overbooking, coloque lá uma foto, tira uma foto, faz um vídeo, né, de toda aquela situação, de vários consumidores ali sendo lesados por aquela situação. Então, é importante que ele registre, né, que ele guarde todas essas evidências, todas essas provas. Por quê? Porque isso vai facilitar depois, na hora de fazer a reclamação, na hora de pedir o reembolso, né, na hora de comprovar realmente que ele sofreu ali uma situação de consumo onde ele teve algum prejuízo. Então, é importante que ele tenha todas essas provas. E a senhora que está transitando aí nesse meio, acompanhando muitos casos, a justiça tem sido feita em muitos desses casos? Sim, a justiça ela traz sim as resoluções para os consumidores, embora, né, a gente está conversando aqui sobre como o consumidor pode resolver essa situação, o reembolso quanto aos danos materiais, isso sempre ocorre, né? A justiça ela sempre traz essa solução para essa demanda. Agora, no que se refere a dano moral, né, eu não posso mentir aqui, né? A gente não tem hoje um valor assim considerável para isso, né? Porque às vezes o consumidor ele passa por situações extremamente constrangedoras, questões assim que trazem
muitos problemas mesmo assim para ele, e aí a gente vê que ele não está sendo ressarcido adequadamente pela justiça no que se refere a dano moral. A gente tem visto aí uns valores muito baixos sendo arbitrados pela justiça, infelizmente, né? Mas a solução ela sempre ocorre. O importante, como você disse, é utilizar essa ferramenta aqui, o celularzinho, tá preparado para qualquer coisa, não adianta entrar em desespero. Isso. O importante é deixar tudo registrado para daí com a cabeça mais fria providenciar todo o reembolso e verificar os danos que houve. Sim, buscar um profissional que possa orientá-lo, né? Tem vários advogados atuantes nessa área, né? Pode buscar também os PROCONs, né? Se tiver PROCON na sua cidade, busque o PROCON. Nós temos também plataformas de resolução de conflitos de consumo, como o consumidor.gov, né? Nós temos a justiça, né? No caso, as pessoas conhecem ainda como pequenas causas, né? Mas a gente tem um juizado especial civil que trata dessas demandas e também pode estar auxiliando aí o consumidor. Ele pode tanto buscar essa reparação, essa solução para esse problema de consumo, tanto sozinho quanto acompanhados de um advogado. Então, assim, é possível essa solução, né? Então, é bom depois ele, com a cabeça fria, buscar, né, buscar essas orientações. E nós temos várias ferramentas para isso, né, para proteção do consumidor, para que ele não fique desamparado diante de uma situação aí que às vezes abala tanto, né? Principalmente quando está viajando, né? Que a pessoa quer tranquilidade, quer sossego, quer chegar no seu local de destino o quanto antes, né? E acaba sofrendo aí algum probleminha. Com certeza. Muito obrigado pela presença, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por estar aqui nos ajudando e nos orientando, tá bom? Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Pode permanecer aqui com a gente para finalizarmos juntos o programa. Obrigado a você, tá sempre junto com a gente. E nós precisamos, gente, precisamos dessas orientações, porque na hora que acontece, o pessoal fica nervoso, né? Já aconteceu, rapaz, já aconteceu com você? Oh, meus amigos, já aconteceu assim, mudou a aeronave e não sei o que, e aconteceu aquilo, e daí você tem calma, sossega, vamos resolver, não é verdade? Para fazer as coisas direitinho, e a gente precisa aí conhecer os nossos direitos. Um grande abraço para você, para toda a sua família. Eu sempre te encontro aqui no nosso Vozes da Cidade. Fiquem todos na paz. Um grande abraço. Tchau, tchau.